O que é flexibilidade, Veri? Flexibilidade é uma agilidade, uma facilidade que a gente tem em relação às movimentações. É uma característica que muitas pessoas consideram não ter, porque por questões físicas, questões corporais mesmo. Quais seriam essas limitações? Doenças crônicas, encurtamento muscular, rigidez. Mas é uma disposição que a gente desenvolve, na verdade, ela é conquistada, ela é trabalhada, então ela não é. A gente não pode ter esse receio, criar esse distanciamento em relação ao que é a flexibilidade, que é essa facilidade para se movimentar. A gente tem que estar cada vez mais trabalhando e desenvolvendo para que ela exista e vá crescendo no nosso corpo, né? Vá se desenvolvendo. E existe uma limitação para praticar yoga se você não tem essa flexibilidade corporal? Não, jamais. O yoga é muito abrangente e, na verdade, a condição para o praticante, né, é estar ali disposto a vivenciar aquele asana. Então, eu tenho muito equivocadamente a questão, as perguntas que chegam das pessoas quererem o objetivo final do asana, que é, exemplificando aqui, encostar as mãos nos pés. Sendo que o objetivo de um asana, que no caso seria a Uttanasana, né, encostar as mãos nos pés, não é o objetivo final, e sim a abertura, o contato do tronco, a aproximação que eu coloco do tronco com a minha perna, com a minha coxa. E isso eu não preciso necessariamente finalizar esse movimento ao encostar as mãos nos pés. Eu posso estar desenvolvendo essa questão, essa aproximação aqui. Se hoje, de repente, isso aqui já não é mais possível, é o que é possível para mim, amanhã eu já vou descendo um pouquinho mais, chegando um pouquinho mais, eu vou desenvolvendo essa técnica até que, trabalhando e desenvolvendo essa flexibilidade, eu consiga de fato, ou de repente não consiga ainda, encostar as mãos nos pés. Mas o exercício, o objetivo maior é justamente trabalhar e criar espaços no meu corpo para que eu possa absorver os benefícios daquele asana. Então não é o objetivo final. É toda essa construção do asana atuando dentro dos nossos corpos. Né? Então, independentemente da minha condição física, da minha flexibilidade, elasticidade, eu posso fazer uma prática. Totalmente possível, inclusive porque hoje em dia mais ainda existem muitas variações dos asanas, então a gente utiliza cadeiras, a gente utiliza materiais mesmo que facilitam, que proporcionam essa condição para o asana, né? Então não é só aquela questão, como eu falei, da postura final, é uma construção, é isso que a gente precisa trazer cada vez mais para as pessoas. Não se trata do resultado, e sim do que você está construindo para aquele asana. E na verdade tem a questão da nossa disposição corporal, né? Um dia é diferente do outro, então naturalmente corpos mais dispostos, mais ativos vão ter uma relação com a flexibilidade, e um corpo mais fadigado vai ter um distanciamento, vai criar uma dificuldade para aquela flexibilidade que pode ser momentânea, que pode ser, como eu falei, crônica. Por isso a importância de você poder se observar como um todo, como é o seu corpo hoje, para que você desempenhe e desenvolva esse asana. O que não pode jamais te limitar. Se hoje eu não consigo, como eu mencionei, encostar as minhas mãos nos pés, eu vou parar aqui e aqui eu vou permanecer para que eu já vá desenvolvendo essa abertura e essa memória corporal. Bom, muitas pessoas talvez nem saibam o que são os asanas. Então, asanas são as posturas que a gente tem no yoga. Então, para quem não estava familiarizado com essa palavra, asanas são as posturas que você muitas vezes vê no Insta, né, da galera compartilhando por aí, né? Os asanas aborda a questão física do yoga, né? O yoga é muito abrangente, então o yoga tem a filosofia, tem a questão respiratória dos pranayamas, e tem a questão física dos asanas. Então é isso, são as posturas, o posicionamento corporal para desenvolver aquele estado de expansão da consciência, aquele estado de presença. Tá. E, Veri, a gente está falando também das posturas que talvez você não consegue chegar até o chão, talvez você não consegue ficar de handstand com a cabeça para baixo, você não consegue fazer um determinado asana, e que isso não é um limitante para você poder praticar yoga. Eu sou resultado disso, eu pratico yoga e eu não consigo fazer a postura final em grande maioria das vezes, mas eu vou até o meu limite. E isso me leva para a segunda questão. Então, yoga... A flexibilidade, na verdade, ela também é
uma questão mental, além da questão corporal. Sim, na verdade eu diria que a condição que você cria uma possibilidade de estar desenvolvendo aquela postura. É você colocar o seu corpo a serviço da sua possibilidade e não o contrário, nunca forçar o seu corpo para atingir aquele alongamento a todo custo. Então você coloca o seu corpo a serviço da sua possibilidade naquele momento. É justamente isso que é a questão que a gente aborda aqui da flexibilidade mental, porque a partir do momento que eu sou flexível, que eu sou compreensiva com aquela condição que naquele dia, naquele momento eu estou desenvolvendo, eu estou apresentando, né? Eu já não posso classificar isso como um impedimento. Então, hoje eu não vou fazer porque eu estou me sentindo assim, me sentindo... É justamente essa abertura, essa conscientização do corpo, entende? Eu não posso classificar como algo que me impeça. Como você falou, eu tento ir até o objetivo e tal, mas é importante que a gente consiga se perceber naquele dia se você está em condições de ir até o final daquele asana. E até talvez entender o que é seu e o que é dos outros, porque muitas vezes a gente entra num estúdio, inicia uma prática com outros praticantes e eles eles têm mais tempo ou são mais flexíveis e a gente começa aquele jogo de comparação. Sim, que é um dos fatores que eu considero como um maior fator limitador, não só para a prática do yoga, como prática de outras atividades também. É fundamental que no momento que você está se colocando numa condição de praticante, ou seja, você está precisando acessar aquele momento para que tanto o seu corpo como a sua mente receba os benefícios, né, daquela atividade, daquela prática. Então, quando a gente fala nos asanas e nos movimentos e que a gente pode praticar yoga, apesar da gente não ter essa flexibilidade corporal ou não conseguir concluir um asana, não conseguir fazer o handstand, fazer, né, uma postura completa, mas que a gente consegue ir até o nosso limite, isso fala também um pouco sobre o yoga, né? Que o yoga é muito mais do que a postura. Existe também uma questão de flexibilidade mental, né? A gente tem que se permitir a não querer fazer igual o outro, a gente tem que se permitir a fazer dentro do nosso limite, certo? Exato. Eu diria que a flexibilidade mental é justamente a aceitação para aquela condição. Então, a partir do momento que eu aceito que o meu corpo naquele momento tem aquele limite, né? Não posso forçar, não posso exceder. Então, eu já estou sendo flexível, mentalmente, né? Eu já estou me considerando, eu já estou tendo entendimento daquela condição e aí eu vou conseguir atingir um determinado ponto, como eu trago aqui sempre. Então, não é nunca o objetivo final, e sim até onde eu posso ir naquele momento. A questão da comparação limita demais. Para mim, na minha opinião pessoal, é um dos fatores que mais limita não só a prática do yoga, como qualquer atividade que você vai desempenhar na sua vida, porque quando você se coloca para receber aqueles benefícios, quando você coloca o seu corpo a serviço do que você precisa naquele momento, trazer essa consciência de ficar olhando para o lado é muito frustrante e muito limitador. Isso vai muito além. É uma coisa que a gente tem que trabalhar no dia a dia, né? E a filosofia do yoga fala um pouco sobre isso. Então, a gente começou falando sobre flexibilidade, né, física, que você não precisa ter essa flexibilidade física, mas você precisa ter essa flexibilidade mental e se tirar do lugar de querer fazer o que o outro faz, de ser igual ao outro, de fazer aquilo que você vê no Insta. Você tem que fazer o que está dentro da sua possibilidade. Sim, essa questão é muito importante porque o yoga aborda muito isso. É uma condição individual, é um momento de autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando o autoconhecimento, eu sou observador de mim mesmo. Eu não posso estar querendo desenvolver uma condição em mim e estar olhando para o que os outros estão fazendo. E o yoga sempre chama a gente para esse ponto inicial. É como eu estou, como o meu corpo está reagindo, como a minha mente está reagindo naquele momento. Não importam as outras pessoas no sentido de que eu me compare. Então, assim, eu sou um ser individual e as outras pessoas também. E a gente tem que aceitar as nossas limitações, como também temos que aceitar as limitações das outras pessoas.